Nesta segunda fita, mais umas dicas para você enriquecer as suas aulas. Mais uma vez, eu gostaria de enfatizar que o seu papel como professor é fundamental. Por quê? Porque é você que vai decidir sobre o vocabulário e os verbos que vão ser usados na sala de aula e na lição de casa. O possessivo, em inglês, não oferece grandes barreiras estruturais. Nós precisamos apenas acrescentar apóstrofe S. Agora, às vezes, a pronúncia é difícil. Por isso, nós temos que enfatizar o S. Brazil's flag. Nós não podemos cortar o S. Entretanto, é fundamental que você explique para os seus alunos que a letra S é polivalente. S pode ser o plural, car, cars. Pode ser o singular, num verbo, I live, he lives. O apóstrofe S pode ser o John is from England, John's from England. Ou pode ser a posse. John's car, o carro do John. Quando nós utilizamos a tabela que começa com mine, ou my car, mine, é necessário explicar que o his car, his, e o its car, is, nós vamos entender que o objeto é incluso pelo contexto da frase. It is his car. It is his. No contexto, vai ficar claro que nós estamos falando sobre carros. Com as demais formas, não é tão difícil, porque as palavras são diferentes. Sempre tem o S a mais, com exceção de my car, que tem o mine. E finalmente, uma última dica a respeito de posse. As ruas de São Paulo. São Paulo's streets. Vamos lembrar que apenas com apóstrofe S nós tiramos o as e o de. As ruas de São Paulo, São Paulo's streets. Concluindo, the São Paulo's streets não é possível. São Paulo. Duas formas são apresentadas em capítulo 17 a respeito dos comparativos. Uma forma não é muito difícil para os brasileiros, pois segue mais ou menos o mesmo modelo. Exciting, more exciting, the most exciting. O segundo modelo é um modelo mais curto. É diferente para os brasileiros. Small, smaller, smallest. Agora, existe uma regra. Quando eu preciso o primeiro modelo e quando eu preciso o segundo modelo? Bom, informalmente nós temos uma regra. Se a palavra tem 5 letras ou menos, normalmente nós precisamos usar o ER ou o EST, no caso do superlativo. Se a palavra é uma palavra comprida, com 6 letras ou mais, normalmente nós precisamos usar o more ou the most. Com as palavras curtas,
Às vezes é necessário acrescentar uma letra a mais quando nós montamos o comparativo ou o superlativo. É o caso do big. Bigger, biggest. No comparativo, GG. Existem certas regras que falam a respeito disso. Agora, não vai afetar a pronúncia. Então, não vai afetar o jeito que você fala em inglês. Mas é bom sempre consultar os livros para ter uma ideia de como e quando você precisa acrescentar uma letra a mais. Os advérbios falam sobre uma maneira que alguma coisa é feita. Em inglês, é mais fácil para você do que os adjetivos, porque a sequência de palavras é o mesmo do que em português. He runs quickly, numa maneira rápida. Bom, o adjetivo nós temos que trocar. He is a quick runner. Mais difícil. Obviamente, nós precisamos treinar e muito as três exceções: o good, o hard e o fast. É uma palavra rápida sobre o hard, porque se eu acrescento ly no hard, o resultado é hardly. Agora, isso não dá a entender numa maneira dura, mas dá a entender quase nada ou quase nunca. He hardly plays tennis. Não dá a entender que ele joga duro. Dá a entender que ele quase não joga. Umas palavras agora sobre a família let. Muitas pessoas conhecem o let's go, vamos. Agora, eles não conhecem a origem do let's, que é o let mais o us. Se nós pegarmos a tabela dos pronomes, o me, you, etc., nós temos umas combinações super interessantes com o let. O let agora dá a entender deixar. Let me play. Deixe-me jogar. Let him go. Deixe-o ir. E sobre o let's? Vamos lembrar, se o verbo é mesmo ir, nós temos que falar let's go. Agora, se nós estamos falando sobre um outro verbo, tipo jogar, vamos jogar, é o let's play, e não let's go play. Let's play, vamos jogar. Let's go, vamos. Ações que começaram no passado e continuam até hoje, até agora, o Present Perfect Continuous. Esse tempo verbal causa muito transtorno para os alunos, mas, na verdade, a construção é simples. Nós temos have ou has, mais o been, mais o ing no verbo. O importante é que as três peças saiam. E também que na pronúncia que as três peças sejam claras. Vamos lembrar que a palavra for é sempre usado quando nós estamos falando sobre quanto tempo dura alguma coisa. During nós usamos quando nós estamos falando para quanto tempo durou uma reunião, uma lição, etc.
quando nós falamos sobre tempo, nós temos que usar o for. Mais uma dica. Até. Nós temos o by, nós temos o until. O by, um prazo final. O until, uma coisa que está acontecendo até tal data, tal horário. E vamos caprichar na pronúncia de by e until. O present perfect cria muitas dificuldades para os professores. Como explicado na fita dos alunos, o present perfect pode dar a entender uma ação que começou no passado e ainda é válido, ou uma ação que já aconteceu na sua vida, ou uma ação que começou no passado e acabou agora. Então, qual é a chave aqui? Na verdade, uma chave simples não existe. Por isso que nós utilizamos as palavras for, already e just para nos ajudar. O for vai dar a entender uma ação que começou no passado e ainda continua. I have worked for 2 years. O already vai dar a entender uma ação que já aconteceu na sua vida. I have already played tennis. E o just vai dar a entender uma ação que acabou agora. I have just finished. A dica de pronúncia. Nós precisamos prestar muita atenção nos participles, principalmente quando eles são regulares, o ed. E também nós precisamos caprichar no already. Para a sua lição de casa, nós podemos escolher 4 verbos em cada categoria. Por exemplo, o work, o live, o study, nós podemos usar para montar frases que ainda são válidas. Nós podemos usar finish, eat, drink, para ações que terminaram agora. E, finalmente, nós podemos usar o be, o see e o visit para ações que já aconteceram na sua vida. O present perfect para fazer perguntas. Bom, a estrutura da pergunta em si não apresenta grandes novidades. Mas nós temos uma coleção de palavras que acrescenta algumas informações. Already e yet dão a entender o já. Normalmente, already vem depois do have e antes do verbo. E o yet vem no final da frase. Na resposta ou no negativo, os conceitos são um pouquinho diferentes. Temos ainda na pergunta a palavra ever. Ever vai dar a entender uma vez na sua vida. Have you ever been to Paris? Já uma vez isso aconteceu na sua vida. Umas pegadinhas. How long e quanto tempo. Nós nunca podemos falar how long time, porque o tempo já está embutido no how long. O how often também, e com que frequência.
No capítulo 21, nós apresentamos os verbos last e take. Geralmente, o last fala a respeito de duração, enquanto take fala a respeito de quanto tempo leva alguma coisa para ser feito ou para acontecer. E finalmente, nós temos uma dica a respeito de como você pode falar sobre frequência. Nós utilizamos uma palavra per. 3 vezes por semana, nós temos que usar 3 times per week. Como em todas as etapas de treinamento, nós precisamos praticar muito esse tipo de construção. Então, é fundamental que, tanto na sala de aula quanto em casa, nós mexemos com essas estruturas e com essas palavras-chave para que nós podemos entender e realmente utilizar essas construções fundamentais. Com o present perfect negative, talvez o mais difícil é a pronúncia da contração entre o have e o not. Se fica muito difícil para os seus alunos, você pode perfeitamente separar as duas. Nós temos as palavras ever e yet, que são muito usadas nessa forma. Bom, o yet, no negativo, dá a entender que não aconteceu ainda. Ou, no caso de finish, é uma coisa que não terminou ainda. No caso do ever, dá a entender que nunca aconteceu na vida da pessoa. A dica de pronúncia fica por conta da palavra clothes. Muito difícil, precisa um pouco de treino. Clothes. Clothes. E vamos lembrar que clothes já é plural. Para colocar no singular, nós precisamos falar a piece of clothing. Uma palavra sobre just. Como nós mostramos na fita dos alunos, just tem várias ideias em inglês. Nós temos a ideia de acabou de acontecer. Nós temos a ideia de simplesmente. Nós temos a ideia de justo. Nós temos a ideia de apenas. Eu acho importante para vocês, como professores, ter a liberdade de explicar para os alunos que não é fácil explicar por que o just tem tantas ideias, mas ele tem. Os pronouns que já têm o objeto embutido não são difíceis para serem usados. Mas nós precisamos enfatizar o S na pronúncia. Obviamente, o my, que fica mine, o his, que fica his, e o its, que fica its, permanecem inalteradas. Agora, os demais, nós acrescentamos o S e nós temos que enfatizar o S. Para os conceitos básicos de como usar os possessivos, vamos voltar para capítulo 3, aonde eles estão explicados. A tabela de myself, yourself, himself, que dá a entender
eu mesmo, você mesma, etc. Ou by myself, by yourself, by himself. Acrescentando o by, nós temos a ideia agora de sozinho ou sozinha. O difícil aqui é a pronúncia quando nós falamos no plural. Ourselves, yourselves, themselves. Dentro do capítulo 24, nós apresentamos vários verbos que têm duas partes. Esse tipo de verbo é chamado phrasal verb ou essential idiom, uma expressão idiomática. Qual é a regra? Bom, existe muito material impresso que fala a respeito desse tipo de verbo. E é necessário encarar esse tipo de material impresso para entender melhor como funciona esse mundo. Existem algumas expressões idiomáticas que são fundamentais. Existem outros que nós podemos repor com um verbo só, que são mais fáceis para ser usados. Da mesma forma que nós já falamos a respeito da flexibilidade da palavra just, o so também dá a entender várias coisas dependendo do contexto. É só necessário conhecer as várias formas e praticar. Com a nossa tabela de some, any, no e every, nós podemos montar um universo de frases diversas e interessantes. Agora, obviamente, é necessário conhecer todas as palavras e praticar. Bom, como ideia geral, o some é a família, vai dar a entender, algum, alguma. O any, qualquer. O no, nenhum, nenhuma. E o every, toda ou cada. Agora, vamos lembrar que o every não tem nada a ver com o ever. Uma outra dica. Na pergunta, nós podemos praticamente trocar a família some e a família any, sem ter uma diferença em sentido. Agora, na resposta ou no negativo, nós temos que usar o any. E no afirmativo, nós podemos usar o some, mas muitas vezes nem é necessário colocar o some na resposta. Porque se nós estamos falando sobre alguém, algum lugar ou alguma coisa, se nós estamos falando no afirmativo, normalmente nós falamos a respeito daquela pessoa, ou a respeito daquele lugar, ou a respeito daquela coisa. Em vez de usar a palavra mesmo something, somewhere, somebody. Finalmente, uma das maiores pegadinhas de todos os tempos. A diferença entre any e no. Um clássico. Ele não conhece nada. He doesn't know anything. O doesn't, negativo, exige anything. He knows nothing. O verbo no afirmativo. Eu uso depois nothing.
Dentro do capítulo 26, nós falamos a respeito do reported speech. Dentro disso, nós temos os 4 verbos que são usados para dar a entender falar em inglês. E isso é uma salada para muitas pessoas tentando aprender inglês. Vamos então tentar diferenciar os 4. Talk é muito usado quando nós estamos falando sobre conversar. O speak é usado quando nós falamos que alguém fala uma língua, por exemplo. Tell, muito usado quando alguém está falando alguma coisa para uma outra pessoa, transmitindo informação. E o say, quando alguém está falando uma coisa, não necessariamente para alguém. Umas dicas. O speak to dá a entender mais ou menos a mesma coisa de talk to. Talvez talk to abre o espaço para um pouquinho mais de diálogo do que speak to. O say to dá a entender a mesma coisa de tell. Agora, tell nunca se usa com to. Tell direto com a pessoa. Say to, speak to, depois a pessoa. A respeito do reported speech, é importante ressaltar mais uma vez a necessidade de conhecer todos os verbos irregulares no present, no passado e no participle. Verbos regulares terminam ed. Verbos irregulares só sabendo a lista. É importante também lembrar que muitas vezes, quando nós usamos o passive, dá a entender a mesma coisa de uma outra forma. Por exemplo, in Brazil, we play football. Football is played in Brazil. Basicamente, a ideia é a mesma, só que existem 2 maneiras de falar. Mais uma dica a respeito da colocação dos adverbs de frequência. Bom, se nós estamos usando um simple passive, nós temos que colocar o sometimes, usually, always, depois do verbo ser estar e antes do participle. Football is usually played. Com as demais formas, o futuro, o condicional, nós precisamos colocar esse adverb depois do auxiliar e antes do verbo be, usado no infinitivo. Football will sometimes be played. Capítulo 27 fala a respeito de como dar informações sobre como chegar a um lugar. Bom, existem muitas maneiras, muito vocabulário que nós podemos utilizar. Agora, nós mostramos, nesse capítulo, alguns verbos básicos e algumas palavras que falam a respeito de local. Usando construções compactas, nós podemos oferecer explicações claras e objetivas. O interessante é que as direções utilizam o imperativo. Go, come.
não é explicado para os alunos, mas você pode também desenvolver um trabalho baseado no imperative, dando ordens. Nesse caso, são explicações para como chegar até um lugar, mas utilizando outros verbos, nós podemos dar ordem. Uma dica sobre pedir informação. Bom, se nós começamos a nossa frase com Do you know? Você sabe aonde fica tal lugar? A final da frase fica complicado em inglês. Por quê? O do you know é uma pergunta. Agora, aonde fica tal lugar não é uma pergunta. E por isso o verbo ser estar tem que ficar no final da frase. Do you know where the hotel is? E é difícil acertar isso. Talvez seja mais fácil falar apenas Excuse me, where is the hotel? Se nós falamos Do you know where is the hotel? Nós temos duas estruturas de pergunta. E isso não soa bem para os ingleses e os americanos. O nosso capítulo sobre short answers não oferece grandes problemas nem para o aluno, nem para o professor. Agora, nós precisamos lembrar que o so e o to têm lugares diferentes dentro da frase. I like football, so do I. I do too. O so antes, o to depois. Quando nós estamos falando, usando o verbo ser estar, o verbo ser estar fica no short answer. He is happy. He is too. Quando nós utilizamos outros verbos, I like tennis. I do too. Eu preciso recorrer à tabela de auxiliares. Mas o verbo have pode eventualmente ser usado também na resposta curta. I have money. She has too. Agora, essa forma é um pouquinho antiga. E o mais comum é ficar mesmo com a tabela de auxiliares. She has friends. She does too. O capítulo 29 fala a respeito dos condicionais. Bom, utilizando if e a nossa tabela de auxiliares, nós podemos criar frases no condicional. Agora, nós temos duas ideias. A primeira, uma coisa que pode ou deve ou vai acontecer, ou uma coisa que é mais hipóteses, uma fantasia. Para usar a primeira, nós precisamos pegar o if, o present tense, e depois escolher um auxiliar. If he arrives, he will play tennis. If he arrives, he can play tennis. São coisas que podem acontecer, que vão acontecer. Agora, com o segundo tipo de condicional, uma coisa que é hipotética, nós pegamos o if mais o passado seguido por algum tipo de auxiliar.
If I had money, I would buy a car. Às vezes, nós podemos colocar o if no meio da frase. He must arrive if he wants to play tennis. Finalmente, duas pegadinhas. A primeira, in time e on time. On time é pontual. In time é dentro do prazo determinado. A segunda pegadinha fica por conta do either or. He will arrive either on Saturday or on Sunday. Em português, ou sábado ou domingo. Eu não posso falar he will arrive or on Saturday or on Sunday. Capítulo 30. O nosso último. Tag endings e preposições. Em português, nós falamos nós vamos, não é? Em inglês, nós só podemos utilizar não é, isn't it, quando nós estamos falando sobre objetos. Quando nós estamos falando sobre pessoas, he is nice, isn't he? E quando nós falamos no futuro? Bom, também nós não podemos utilizar isn't it. Se uma frase está no futuro, nós precisamos utilizar o tag ending também no futuro. He will go. Won't he? Eu não posso falar he will go. Isn't it? Preposições. Nós temos 3 preposições básicas. O in, dentro. O on, em cima. E o at, que nós utilizamos para pontos fixos. Muitas pessoas falam para mim, eu não entendo preposições. Eu estudo e ainda acaba errando. Na verdade, certos verbos, adjetivos e substantivos exigem certas preposições em certas condições. Vocês, como professores, precisam consultar os livros gramaticais para ver as listas de substantivos, verbos e adjetivos e as listas de preposições que vão junto para criar certas condições. Assim, nós podemos entender preposições, conhecendo as centenas de combinações que existem. E para terminar essas duas fitas, para os professores, é importante uma colocação. Eu sempre falo para os alunos, practice, assim você fala em inglês. É necessário também para os professores, practice, assim você ensina.